Boa tarde, bom fim de tarde, pessoal. Quase boa noite. Eu sou Fernando Guimarães, aqui do canal Nando Astro Cabana e também do canal do YouTube Astro Cabana. Tenho uma convidada hoje aqui, a colega Ana Cristina Abad. A gente vai conversar um pouco sobre o trânsito de Urano em Touro no mapa do Brasil, também no mapa da posse. Vou convidar, deixa eu ver se eu vejo aqui. Estou vendo o pessoal que está entrando. Obrigado. Agora, por enquanto, dá para acenar para vocês. Mas, enfim. Deixa eu ver aqui. Estou esperando a Ana entrar para mandar um convite para ela. Vamos ver. E a gente vai fazer essa live. Então, depois eu vou passar para o canal do YouTube também, porque as pessoas assistiram lá na quinta-feira. Ela teve uns problemas com conexão, então a parte que ela tinha preparado para falar para a gente não ficou pronta. Então, hoje a gente vai compensar isso aqui e depois unir ao outro lá. Então, no YouTube, você já sabe. A Cris já está aqui. Então, vamos ver. Como é que eu vou chamar? Deixa eu ver, Cris. Como é que eu chamo a Cris aqui? Peraí, tenho que. Ah, tá. Ela enviou. Tá bom. É o fim da tarde e o início da noite. Tá bom? Vamos ver aqui. Pronto, consegui. Conseguiu entrar? E tá bom aqui. Agora Boa, bom final de tarde e não, quase acho que não vai dar, ainda tá inverno, mas daqui a pouco escurece então um pouquinho. Já Mas eu tem estou uns aqui, namorada do sol, ó. A gente tem um pôr do sol lindo aqui. e isso é bonito, estou vendo aqui só pela janela. Tem um pessoal que está entrando, eu quero dar boa noite, boa tarde. Eita, toda a Ângela está aqui, tem um monte de gente que disse que ele vinha te ver. Ah, que bom. Então, isso é ótimo, né? A gente vai aproveitar então conversar um pouquinho, porque depois acho que vai ter uns 45 minutos, né? Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, a gente comenta também. Né? Não podemos, eu estou aqui com a tela aqui para ver os gráficos do mapa, mas no Instagram acho que a gente ainda não pode fazer isso, né? Então, mostrar os gráficos, mas isso depois compensa. Então, vou passar a palavra para você, você se apresenta um pouquinho para os meus convidados que ainda não te conheçam, falando um pouco da tua trajetória em astrologia e depois a gente já entra, tá bom? Tá Fica à bom. vontade. Bom, primeiro quero te agradecer essa oportunidade, que aquele dia foi tanta confusão que não entrava de Você, jeito nenhum, né? pois é, você estava tão estressado, eu estava preocupada contigo. Aliás, todos nós estávamos. Já vi a aquariana estressada, já dá siricutico. É verdade. E boa tarde para todo mundo. Então vamos lá, vou falar um pouquinho, quis tanto falar do Urano, e aí eu fiquei analisando tantos momentos que eu falei assim, gente, são tantas as influências que não é só Urano, mas Urano tem um tom mesmo do inesperado, né, das mudanças. Então eu acho que é importante a gente focar um pouco nele, né? Principalmente para quem não conhece astrologia, às vezes quando você fala assim um pouco do céu do momento, de tudo, É, parece as pessoas, né, ficam quem não conhece não sabe assim a função, o simbolismo de cada um. Aí quando a gente separa, fala um pouco sobre, né, a mesma coisa quando a gente fala por exemplo, de eclipse ou de lua nova, o pessoal sabe quais são os planetas, os símbolos que estão envolvidos. Então é bom de vez em quando realmente a gente separar os planetas para que as explicar. pessoas tenham uma ideia. É. Então, Nando, eu queria começar, introduzir contando de um trabalho que eu faço. Não tenho feito, né, desde o começo do ano passado, porque a gente não está fazendo grupos, né? Não tenho mais juntado grupos. Mas, Não, é verdade. baseada na constelação familiar, eu criei uma constelação astrológica. De uma maneira, assim, um pouco diferente. Desde 2010 eu faço isso. Porque eu faço um painel e fiz os planetinhas. Então, é interessante que as pessoas, quando participam, quando elas não sabem astrologia, melhor ainda, porque aí elas captam a energia planetária, assim, genuinamente, sabe?
Sei, que Então, interessante. como uma aula de astrologia é muito interessante, e eu também É, é. eu faço uma coisa que a gente fala no budismo, que é fazer as pazes com os planetas, né? Que o meu guru falava. Então, aí a Que gente interessante. quando os planetas estão em aspecto tenso, estão numa quadratura, aí eu tento fazer com que aquelas pessoas que são os representantes dos planetas conversem entre si até que elas percebam que elas podem ser mais flexíveis e a gente consegue bons resultados com isso. É muito interessante, viu? Mas eu resolvi contar sobre isso, por quê? Porque quando a gente faz o mapa da pessoa ali, então entram, se eu tiver então 10 pessoas, melhor ainda, porque eu tenho todos os planetas, né? E as pessoas ficam posicionadas, formando aquele mapa astral. E é impressionante quem faz Urano, né? Como esse Urano se revela. Então, eu vou contar um pouquinho. Porque a gente sabe que Urano é um planeta diferente, né? Ele foi descoberto na época da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, ele tem toda essa tônica. Mas foi muito interessante essa vivência minha, até, de perceber quando o planeta está no meio ali do mapa, ele tem uma coisa de estar por fora. Olha que coisa, as pessoas sentem assim. Quem representa um Urano fica assim, ou ela não tem nada a ver, ela fala assim, eu não tenho nada a ver com isso que está acontecendo aí. É como se fosse um planeta, uma energia fora daquele contexto astrológico, de um mapa astrológico, sabe? Ele mesmo no céu astronômico, no sistema solar, ele gira com uma polaridade diferente, né? Bem ao contrário dos outros. Então você vê Diferente. que é. Então, é. E o Aquário, que é regido por Urano, tem uma coisa assim do contra, vamos dizer, né? Eu tenho uma explicação para isso, que é o aquariano, quando está todo mundo indo para um lado, ele fala, ué, e por que o outro lado está deixado de lado? Então ele vai acabar É o puxando. questionador, né? Ele é o Isso é bom, questionador, sempre questiona. ele não é conformista, né? Ele não se conforma, ele é rebelde por natureza. Então, ali, quando a gente faz, naquele contexto ali, de ver o mapa da pessoa, ou o Urano não quer saber do mapa, e até com uma certa arrogância, tipo, eu não vou me meter com essa coisa que está acontecendo aí. Ou ele se sente excluído. Olha que interessante. Inclusive, assim, para a constelação, a palavra inclusão é fundamental, né? Então, depois a gente acaba conseguindo fazer com que o Urano entenda que ele tem que estar naquele mapa. Mas eu quis começar falando disso justamente para contar essa história, que ele é totalmente contra convenções, padrões, está tudo estabelecido, o Urano vai lá fazer o caos, né? E o caos para trazer o novo, né? Não é que ele esteja ali fazendo caos porque simplesmente ele não é um bandeirneiro, ele é um inconformado, ele quer trazer assim, escuta, vocês estão aí parados, então vamos mudar tudo isso, ele vai sacudir, né? Você sabe que sempre que a gente fala em caos, eu penso assim, num caldo verde num caldeirão, você entendeu? Você vai mexendo aquele caldo, assim, tem o caos, porque dali vai sair alguma coisa, é como se fosse uma alquimia. Sei. É interessante porque ele faz isso, e eu estava analisando agora, Nando, como cada vez que ele está ali, comecei a fazer uma análise desde que ele entrou em touro, definitivamente, em 2019. Ah, eu também estou muito interessado nisso. É, nossa, são tantos apontamentos que eu não sei para que lado eu vou, mas enfim. Ele, cada vez, o Marte, quando aciona, a gente teve já vários momentos do Marte ali com o Urano, né? O Marte já é um planeta que ele vai passando, ele vai acionando, né? Fazendo o movimento daquela energia. E o Urano, quando ele entrou em Touro, como a gente está falando que o Urano é um planeta que traz o novo, que traz o reverso, né? Ele vai mostrar que as coisas não são assim, não é exatamente como você está pensando, que tem outras coisas por trás, né? E eu sinto também uma coisa muito bacana do Urano, que é a lucidez que ele traz. Muitas vezes, as coisas que são reveladas pelo Urano,
elas vêm como esse insight mesmo, né? Uma coisa que te dá uma sacada, não é uma questão de conhecimento, de clareza, é uma sacada diferente mesmo que você tem de uma situação. E o touro, um planeta super, um signo super conservador, né? A palavra do touro é ter, é conservar, ele constrói, ele quer que aquilo dure para sempre. Então, Então. a É hora dos que signos fixos é a terra, né? Ou a pedra, que é a mais rígida, não é? é, exatamente. Resistente. O Resistente à mudança. aquário, né? O aquário regido por Urano é a ideia fixa, mas o touro é a construção, digamos assim mesmo, né? Uma coisa fincada, né? Stuck, que é um Urano, um touro. Então, eu fico pensando assim, quando a gente viu o touro entrando, o Urano entrando em touro, a gente pensou, bom, agora ele vem aqui dar uma sacudida nessa questão taurina toda que não quer mudar, não quer mudar, não quer mudar, né? Só que a gente tem tido algumas situações que ainda se demoram, elas se prolongam, porque ele também ficou, e ele tem ficado em alguns momentos em aspecto, né, em quadratura com o Saturno. Então tem uma guerra de braço aí, né? Tem uma coisa que o Urano querendo mudar, o Saturno em Aquário falando não, se eu falei que é assim, ou então vamos fazer a coisa devagarinho, não é de uma hora para outra que tudo muda. Mas o que acontece é que são fatos inesperados, como nós comentávamos, como você e nossos colegas estavam falando na live de outro dia, que são acontecimentos a cada dia, né? A cada dia um acontecimento novo. E não É. dá para te E, desprezar. pois é, e sempre assim, eu também sempre, a gente sabe mais ou menos como ele age, mas é sempre, o resultado é sempre inesperado, né? O meu professor É, costumava dizer, aquilo que você estava esperando, aquela promoção que estava certa, faltava a canetada, não acontece no último minuto por uma razão ou outra, causa aquela surpresa, aquele espanto, né? E muitas coisas que era completamente você não esperava caem no seu colo como se fosse uma bênção. Isso é uma marca do, quer dizer, não dá para controlar o Urano, isso é uma coisa boa. E o pessoal não gosta porque diz que ele é rebelde, mas não é. Ele é um não. fator surpresa. Ele é o primeiro dos transpessoais, né? Que Urano, Netuno e Plutão. Com eles a coisa acontece, não é a gente que resolve, né? É, Diferente dos já tá pessoais. fora do reino do limite do Saturno, isso é uma coisa boa. É que, Os né? pessoais, por exemplo, você controla o Marte, você pode agir ou não agir, né? Você pode falar ou não falar, controla o Mercúrio. O Urano vem, é o inesperado. E é interessante que às vezes a gente está fazendo uma previsão e fala, ali, aqui você vai ter uma surpresa, mas qual é a surpresa? Não, é uma surpresa, não tem qual é, né? É isso mesmo. Você sabe que tem outra palavra também eu li a respeito e eu não acreditava que fosse, que ele causa assim, transformação, barulho, às vezes até algumas destruições, entre aspas, né, a nível mundial, não a nível. Né, a gente tem que, quem não sabe astrologia, conhece muito bem a astrologia, saber que o plano mundano, não é, o geológico de terremoto, essas coisas, e a história das nações, cultura é uma coisa. E no mapa astrológico pessoal de um ser humano é outra coisa. A gente analisa tudo, a eclipse, Urano. Aí o meu professor disse que ele era um reformista. Na realidade, ele faz uma mudança, mas é só aquela reforminha, você entendeu? Para poder mudar de cara, para poder se adequar a uma nova situação. Ele não causa a destruição total que veio a ser depois o Plutão, que depois, né, que a destruição e a transformação de Plutão não tem volta. O Urano ainda volta porque ele é um reformista, então ele reforma, você entendeu? Aí depois todo mundo cai naquela onda da reforma dele, ele reforma de novo porque ele não quer nunca se adequar. Então uma palavra boa que eu gosto de guardar é reforma para Urano. E ele vem em flashes, né? Eu sempre falo que um raio é Urano. Então, hoje dá um acontecimento inédito e aquilo, de repente, pode acalmar para lá para frente isso poder acontecer de novo. Mas ele sempre traz o imprevisível, com certeza. Nando, eu fui Fale. olhar, fiz uma retrospectiva aqui do Brasil, mas depois eu quero falar também até da pandemia, que eu fui analisar quando que começou a pandemia lá na China e também
teve a ver aqui com Urano, num período aqui de... Tá, então você já escolheu o primeiro tópico, a gente vai entrar, e antes que você entre também, eu só gostaria de falar, assim, lembrar uma coisa, que, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse estudo, no primeiro ingresso, não no ingresso definitivo, dei até uma palestra, está gravada, foi lá em Porto Alegre, eu falei assim, bom, ele realmente vai reformar, não é, a parte de touro, que é financeira e agrária. Eu pensei numa reforma agrária, eu não queria ser poliana, achar que a famosa reforma agrária ia acontecer, mas eu achava que ia misturar. Infelizmente, teve uma reforma, mas por outro lado, que essa demarcação das terras indígenas foi uma reforma, vocês estão invadindo as terras indígenas para mineração e para o agronegócio. Isso é uma expressão negativa e tomara que Saturno agora, que ele é mais sério, mais ético, ele venha cobrar de Urano, das pessoas que acham que tem liberdade para tomar a terra dos outros, né? Para tomar cuidado, porque a cobrança vai vindo, porque Saturno é mais rápido, vai encontrar Urano lá na esquina, você entendeu? É, E a é, conjunção todo mundo sabe que é mais poderosa. É só eu. complementando, né? Fechando a ideia, né? Para o pessoal não fazer um carnaval achando que vai ficar o desmatamento, incêndio no Pantanal, você entendeu? As É. mineradoras, a madeireira, os índios. Não, não vai ficar, essa história não vai acabar, né? Porque, como eu falei, ele é um reformador. Quando ele sair de lá, entrar em Gêmeos em 2026, eu acho que as pessoas vão levar um bom susto, sabe? Eu vou pagar para ver. Então, aí podemos pensar também na questão dos recursos financeiros, da economia em si, né? Porque, claro, Total. em touro, e vejo o que tem acontecido, né, no mundo com essa questão da economia, no Brasil, com a pandemia, porque eu tenho a sensação, olhando tudo isso, é que, como você disse, a hora que ele sair do touro, que ele entrar em gêmeos, a gente vai estar num outro esquema, né? Porque hoje as pessoas desempregadas e está todo mundo precisando se reinventar, um monte de gente que perdeu o emprego foi fazer outra coisa, porque não vai ficar esperando de braços cruzados, né? Então, eu acho que nós, simples mortais, nem sabemos, né, exatamente como isso vai ficar. E é uma Não mudança. sabemos. Então, eu sinto também como uma mudança, porque o touro é muito ligado a essa coisa mesmo da Terra, do planeta Terra, da ecologia. Então, você vê o planeta Terra sendo assim sacudido nesses tempos de pandemia, né? E a gente fala o novo normal, mas a gente vê que tem muita gente que não está no novo normal, né? Que é o normal antigo, mas não vai encontrar o normal antigo. Acho que cada um de nós, quanto mais conscientes a gente estiver, mais a gente vai se adaptando a isso novo que está acontecendo, não é? Uhum. Mesmo porque a gente está falando sobre touro, né, que é um signo super importante para o Brasil, né, o signo da descoberta do Brasil, signo de Tiradentes, signo lá de Brasília, e de tantas coisas, mas nós temos Saturno em touro, né, então alguém falou agora assim, então touro e essa parte de latifúndio e agrária reacionária por causa do próprio Saturno da independência. Então, Urano está mexendo com isso também, né? Ou seja, Saturno está brigando com Urano em trânsito, mas Saturno também já está em trânsito, está mexendo com ele mesmo no mapa do Brasil. Claro, e sabe que eu sempre falo assim, que para as coisas mudarem, elas sempre vão para o outro extremo, né? Então, a É a gente lei da isso, física, é o pêndulo, né? exato, né? A gente trabalha na astrologia com o eixo, inclusive, não é verdade? Eu Com falo assim, eixos, para quem tem polaridades, isso. signo no sol, o sol num signo e o ascendente no signo oposto, eu falo, eu acho que isso é bom, porque você tem mais condições de chegar no meio termo, né? Que seria o ideal. E veja bem o que está acontecendo conosco. Nós estamos sendo numa polarização incrível, né? Parece que não existe outra coisa. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar para mim, uma amiga minha me disse assim: bom, mas se você não gosta de um, é óbvio que você gosta do outro. Eu falei, para mim não tem óbvio, não. Para o aquário até tem óbvio, mas não nesse sentido, né? A gente tem outros caminhos, mas olha que situação nós acabamos ficando, não é verdade? Então, É verdade, é natural. Eu acho que foi tudo desde que o Urano entrou no touro,
ele fez isso ficar mais forte, né? Porque ele já tinha dado uma entradinha em 2018, quando você fez, então, Isso. aquela live. Então, ele deu aquela amostrinha, ele falou, agora vocês vão ver, eu vou mexer com tudo isso, e como é que vai ficar? Então, acho que nós temos que ficar muito lúcidos, como eu estava falando, a gente tem que estar muito consciente de tudo que está acontecendo, para a gente fazer o melhor de nós mesmos, dentro do que a gente possa fazer, né? Que, fora essas condições uranianas, que vem a tempestade, você não pode fazer nada. Porque ele é do coletivo também, né? É, ele é do coletivo. Então a gente Então, não pode achar só soluções individuais para é, problemas coletivos. qual que Olha nós aí. vamos falar? Vamos falar do início só da pandemia, que aí a gente já pode passar depois para o Brasil, né? O que você Tá acha? bom, isso. Então, pode ser. Então agora a gente vai dedicar esses momentos para falando da pandemia. Tá. Rapidamente, só para falar assim, o que tinha acontecido? Em dia 1 de julho de 2019, o Marte e Mercúrio estavam em Leão, em quadratura com o, tá? Depois nós tivemos o Mercúrio retrógrado, sempre tem o retrógrado nisso, né? E, inclusive, Os movimentos retrógrados. Isso. quando o Urano está retrógrado também, parece que os acontecimentos estão todos assim sendo tramados para na hora que ele vai direto de novo é que a bomba estoura. Me dá essa sensação, né? E a Interessante. gente teve também, eu fui ver que início de outubro, em outubro e novembro, que a coisa da pandemia começou de fato na China, porque eles falam que foi dezembro, mas eu estava fazendo um estudo que já tinha acontecido, já estavam tendo casos. Então, tudo isso já tinha Marte, conjunção, quadratura com Urano. Depois a gente tinha, de novo, Mercúrio e Vênus em Escorpião, em oposição a Urano no início de outubro de 2019. Sempre o Urano ali, né? E daí a gente teve em novembro, dia 19 de novembro, o Marte com o Mercúrio retrógrado oposto ao Urano. Olha só, e o Marte, então, o desencadeador, né? Eu falo que ele é o detonador, mas no sentido mesmo dele ir lá e fazer a coisa explodir. Então, veja Uhum. que sempre esse Urano envolvido. E Urano aonde? No touro. Então, a gente pode pensar até nessa coisa biológica, que ficou uma coisa num sentido maior. Se Isso. olhar em É outra bem biologia. dimensão, Isso, é a própria vida. Sem esquecer que a oposição ao escorpião, que tem tudo a ver com pesquisa, com biologia, com genética, né? Esse eixo é fortíssimo, o touro, escorpião, e o Urano está aí ativando isso. tinha. Tá, agora está funcionando. Agora voltou. Então, isso eu achei interessante, tá? Porque nós estamos lá em 2019. Quer dizer que ele veio, desencadeou tudo isso e ainda não terminou, né? Mas Não, não terminou. e foi um marco. Agora, daí, agora indo um pouco mais para trás, a gente pode falar indo um pouco mais para trás, falando do Brasil. Eu também fiz. Tá, tem alguma coisa mais da pandemia ou a gente já vai mudar o Então, tópico? a pandemia, mas aí eu não falaria do Urano. Quando a gente estava assim no começo da pandemia, que nós não sabíamos de nada ainda, né? Porque a gente tinha medo de tudo. Então, Exato. eu também fiz uma retrospectiva, mas isso aí já é outro assunto. Outro dia a gente fala desse assunto, que eu vejo que Júpiter com isso. Plutão, como Júpiter ele é um exagerado, ele aumenta tudo, cada vez que ele se junta a Plutão, faz algum aspecto, a gente tem pandemias. Eu vi que isso aconteceu naquela ocasião da É, peste, da gripe espanhola.
tudo isso tem sinais. Você sabe que assim, isso já fica até um encontro marcado para o ano que vem, porque você vê, Júpiter vai estar retrógrado e ele só vai ingressar novamente e definitivamente em Peixes no final do ano. Então, o ano que vem, o Júpiter em Peixes, ele vai fazer sextil, ajudar Urano com essa surpresa, que a gente, né, todo mundo já tem uma esperança com o Júpiter em Peixe, mas ele vai ativar por sextil Urano, então, né, uma Verdade. coisa, né, e também faz trígono os Peixes com Escorpião, que é o oposto a Touro, onde está Urano, e ele vai se encontrar com Netuno em Peixes. Então, eu acho que nós vamos ter bastante pano para manga para conversar o ano que vem, incluindo a E pandemia. porque dá uma esperança que quando o Júpiter chegar ali junto com o Netuno, pode ter aí finalmente um remédio, É, né? isso é. Um desfecho disso, né? Mexe com saúde, mexe com espiritualidade, mexe sabe, a agricultura pode ser alguma coisa que também esteja ligada à fitoterapia, a ervas, a gente não sabe o que pode ser. E o fundo de tudo isso é a economia, porque Júpiter é de prosperidade, Touro é de prosperidade, né, no É. aspecto material. Então E nós é vamos ter todo esse. positivo, né? E a Uhum. cannabis, né, também, que tem A pesquisa da tanto cannabis, uso isso positivo, né, que tem promete. tanta ajuda na vida, né? É. Isso é sim, Então, eu você acho lembrou que bem. tem muita coisa para falar depois disso. Tem sim. Já vamos deixar registrado aqui no Instagram, porque já temos um encontro marcado com Júpiter em Peixes do ano que vem. É. Então pode agora falar do Brasil, então, Ana. Bom, fazendo uma retrospectiva lá do 2018, vamos para antes das eleições também, essa mudança aqui no Brasil, né? Também a gente está Isso, falando das polaridades, então, de repente, tivemos as eleições. É, em maio, em 21 de maio de 2018, assim que o Sol entrou em Gêmeos, nós tivemos o Marte em Aquário fazendo quadratura com Urano em Touro. E uma coisa a se observar, cada vez que o Marte, que é muito mais rápido que o Urano, obviamente, isso. ele vai passando, fazendo esses aspectos, conjunção, quadratura, oposição, a gente vê quantos acontecimentos, né, se dão na vida prática, tá? Uhum. Então, o que acontece? Depois ele ficou retrógrado, depois ele volta a ficar direto, o Marte pega de novo. Aí eu ouvi, inclusive, a ocasião da facada do Bolsonaro, ela também tinha aspecto com Urano, Sol com V, naquele dia, eu marquei o dia, fui procurar. 6 de setembro foi, tinha uma Lua quadratura com Urano, tinha o Marte no 29 de Capricórnio, quer dizer que ele estava entrando em Aquário, tem essa coisa do aspecto aplicativo, né? Também, quando o planeta está Tem. chegando. Eu vejo muito assim nas previsões de trânsitos que quando um planeta está chegando, vai entrar naquele aspecto, ele já faz todo o reboliço, né? Isso existe, Então, existe aplicativo, principalmente assim, né, quando muda de signo, né? Porque o simbolismo ou a energia, então, quem diz energia, vai mudar. Então, eles chamam até de graus críticos, graus sensíveis. Na astrologia horária é muito marcante isso, porque os primeiros graus de um o signo, não 29, é? é, É uma infância e o final já é um acabamento. Então, marca bem mesmo. Isso, os trânsitos é bem visível. é. Concordo. Aí teve, nas eleições, nós tivemos uma Vênus quadrado Marte, no segundo turno nós tivemos Sol, Vênus oposto a Urano. Daí foi toda a mudança radical, né? Então, Eu tenho até aqui o mapa da posse, mas acho que no mapa da posse está diferente. Depois eu dou uma olhada. eu Mas fiz aqui depois o mapa da posse também, eu só é anotei. por, porque no mapa da posse, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. No mapa da posse,
Urano estava bem perto do ascendente da Estava posse. bem perto do Você ascendente. viu? É, É. E o Bolsonaro também tem Urano perto do ascendente dele, segundo o horário que consta na certidão. é. Então, e o meio do céu da posse é Aquário também, regido por Urano. Essa Então, marca que você está falando, né? essa parte acho que vai chegar na nossa parte assim mais interessante de previsão, né? Sim. Porque eu fiz uma análise aqui. Deixa eu ver o que, que eu pus só aqui no mapa da posse, só um minuto, não está aqui. Mas, enfim, eu coloquei, fiz umas previsões desse Urano no mapa do Brasil, depois eu fiz Tá, nesse mapa desse horário do Bolsonaro, esse das tá. 14h30, porque eu me lembro que logo que ele ganhou, eu acho, as eleições, eu ouvi uma entrevista dele, não era para Mariana Godoy, foi uma entrevista que eu ouvi ele dizendo assim, a minha mãe falou que eu nasci 5h30 da manhã. Aí é outra coisa o mapa, né? Mas a gente vê que Uhum. esse das 14h30 tem muito a ver com a história, né? Na prática, com o ascendente câncer que ele teria, né? E todas essas histórias de filhos, os filhos, a família, tudo isso no meio. Mas então, no mapa do Brasil, dia 28 de outubro desse ano, eu vejo essas reviravoltas. Agora, o mês de agosto é um mês bem conturbado, o próximo mês de agosto, mas eu não percebo que seja um momento muito crucial. Acho que são coisas que vão acontecendo, que vão estar preparando um terreno, tipo assim, as denúncias, as investigações, para depois a coisa ficar pior. Porque eu acho que o auge chega no eclipse, que nós vamos ter de Touro e Escorpião, né? Naquele eclipse que Uhum. vai ser assim na Lua, quadratura com a Lua do Bolsonaro, Júpiter oposto a Plutão. Então acho que esse aí é o auge, que esse eclipse vai ser 19 de novembro, né? Tem dois eclipses, um em novembro e É outro o, em dezembro, o de novembro, o de tá? novembro. Então eu vejo assim, o mapa do Brasil fica o seguinte, no dia 28/10 vai ter uma lua minguante que vai estar no Marte, e esse Marte é oposto a Saturno que o Brasil tem, né? E a gente É isso, né? A gente que está falando agora, né? Então, para as pessoas também que não isso. conhecem muito, que nós estamos falando bastante de Touro, bastante desse eixo de Urano, e a partir de novembro, com esse eclipse lunar e o ano que vem, né, como os nodos lunares que são importantíssimos para os eclipses, eles vão passar, são retrógrados, eles vão sair de Gêmeos e vão passar para Touro e Escorpião. Então, vão dinamizar tudo que a gente está falando aqui. Os eclipses vão passar a existir perto de Urano, né? E dos planetas, do Saturno, do Brasil natal, que está em Touro. Então, vai ser uma coisa assim bastante marcante por causa desse sentido também, que os eclipses vão passar a ser nesse eixo. Tá? É, Então, sem entrar em detalhes, então a casa vai ser importante, né? Se o Saturno é um dos regentes do ascendente do Brasil, vai marcar alguma coisa, porque os eclipses, né, vão passar esse eixo. Então, quando a gente fala em eclipse, não se pode esquecer da cabeça e a cauda do dragão, porque o eclipse é uma lua nova ou uma lua cheia, eclipse solar ou lunar, mas por que não é lua cheia e lua nova apenas? Porque está perto do nodo lunar, do eixo, então não existe eclipses sem os eixos, e sem lua e sem sol. Então isso é é. importante para quem não conhece astrologia. Tá bom, Isso. desculpa interromper. Então, no mapa da posse, como você estava falando, imagina, no mapa da posse, o mapa da posse tem o ascendente touro, né? Uhum. E a aquário no meio do céu. Então, quem rege é Urano. E vai acontecer o seguinte, no dia 20 de outubro, olha, é uma sequência de acontecimentos. Eu já tinha chegado no 28, mas dia 20 de outubro tem uma lua cheia
né? E essa lua cheia também está atingindo direto, quadrando com o 20 de outubro, é uma lua cheia, pegando esse eixo escorpião, ainda não entrou, né? 20 de outubro ainda está em Libra. Está para entrar Tá em, pra... em escorpião, Mas isso, ele pega isso. um momento bem importante aqui, tá? E o Sol Tá. já vai estar também ali fazendo uma quadratura com esse meio do céu. Então é um momento desse Urano também estar agindo bem forte. No Mas já 28 está também, não é Libra que você está falando, é o final de Libra, já está é o pegando final, Plutão também. tá pegando Plutão, era isso, é isso aí. E outra coisa é que no dia 28 aí tem uma minguante que pega esse eixo do Saturno e do Marte do mapa do Brasil. Tá? E o Marte, lá na Ah, casa tá. 9 tem a ver com as leis, não é? Com a justiça. Por isso eu fui entendendo isso numa sequência. Então, tipo, de julgamentos, né? A É o gente não... judiciário, né? O judiciário. Então, veja como é que vai ser esse trâmite, né? Dessa CPI. A CPI tem um prazo também para terminar, que deve ser Tem um final. prazo, ele vai ser estendido, era agora, se eu não me engano, 7 de agosto, acho que vai ser estendido para 7 de outubro, né? Se eu Ah, não me engano. tá. 7 de Provavelmente outubro. vai ser E quando a gente depois vai. outubro, que vai ser um pouco antes dessa confusão toda que começa em novembro e termina com os fogos de artifício do eclipse em dezembro. Então, eu acho que novembro e dezembro vai ser assim um palco de acontecimentos políticos muito marcante e muito importante que vão definir o ano que vem, que é calendário eleitoral, inclusive. Exato. Agora, veja bem, eu acho, sabe, uma coisa que eu estava pensando, Nando, esse Sei. eclipse de novembro, eu acho que ele vai ser o estupim, porque ele vai estar pegando assim, o mapa do Brasil, o mapa da posse, o mapa do Bolsonaro. No caso, Bolsonaro. Isso sem De contar que novembro, podem né? ter Eu também. outros acontecimentos no meio de tudo isso, né? Mas que a gente está Tem, falando de tem. Brasil, né? De Brasil, é. É, Mas também você vê, quando acontece um eclipse, mesmo que a sombra do eclipse, a projeção, não passe pelo Brasil, passe em algum lugar do mundo, e é visível em várias partes do planeta. Ou seja, ela funciona, simbolicamente, o eclipse funciona para o planeta inteiro, o símbolo, porque exato, traz a marca de um signo de um planeta que rege aquele signo, que é o dispositor ou do Sol ou da Lua. Nesse caso, vai ser da Lua, vai ser touro, né? Porque o Sol vai estar em escorpião, a Lua vai ser touro. Então, Vênus e Marte vão ser muito importantes. E o vamos eclipse do Sol em dezembro é Mercúrio e Júpiter. Você então, entendeu? e o Júpiter com esse exagero, né? O Júpiter, você vê onde ele chega, onde o Júpiter está envolvido, tem sempre um holofote ali em cima de acontecimentos, né? É, a Regina aqui está perguntando para a gente que está na casa 12. A gente vai pedir desculpa para você, Regina, porque a gente tem um tempo limitado e esse encontro a gente marcou para falar um pouco do mapa do Brasil, né, que afeta todo mundo, afeta você, eu e todo mundo que está assistindo a gente. Tá? Então, infelizmente, não vai dar o tempo para a gente, até seria interessante, mas isso a gente pode fazer numa outra live ou num workshop e falar como é que o Marte, ou o Saturno, ou o eclipse ativa as casas de cada pessoa. Então, É, a gente depois a pede gente desculpa a fala. você. Então, 17 e 18 de outubro, a gente também tem uma lua em touro, ativando uma oposição que vai estar com Marte, o quadrado com Saturno, a conjunção com Urano. Então, todos os dias é assim, é uma sequência. Você falou que a CPI deve ir até começo de outubro, né? Então, Isso. vai ter, dia 13 de outubro, a gente já tem Mercúrio retrógrado, de novo, olha só. A gente tem uma lua crescente quadratura com Marte e em conjunção com Plutão. Então, tem muitos acontecimentos. É a cada dia, como a gente tem visto nessa semana.
é uma coisa atrás da outra. Então, a gente tem dia 13 de outubro, 17, 20, 28, 4 de novembro, uma lua nova de Marte quadrado Saturno, oposição a Urano. Urano está em todas, né? Você que está observando isso de perto, isso é muito interessante de se observar e prestar atenção, porque assim, né? Se cada um de nós, astrólogos, estudantes e pesquisadores, se a gente segue a trilha de um dos planetas, a gente consegue abraçar essa montanha de informação, né? Porque todos os planetas, em algum momento, são protagonistas de alguma coisa no mundo, né? E no mapa de nascimento também. Então, é legal que você esteja seguindo os passos do Urano, né? E a gente, né? Eu estou seguindo Plutão. É um Plutão que mexeu muito nos trânsitos, então eu estou seguindo o Plutão, porque também junto com o menos conhecido, né? O mais jovem, né? Ele foi descoberto ainda no século passado, 1930, então tem muita coisa, Quiron também, então a gente tem muitas coisas novas para prestar atenção, mas Urano também ainda tem, é um ciclo grande também, que, né, só quem tem 84 anos ou para mais conseguiu sentir o que é ter o Urano nos 12 signos do zodíaco, né? Quem está perguntando, a live vai ficar gravada assim, aqui no IGTV, no Instagram, na TV do Instagram, meu e depois da Ana Cristina também. A gente vai fazer uma cópia e mandar para o YouTube, meu canal Astro Cabana no YouTube também vai ficar gravado lá. Sim. Eu acho Oi, que Reinaldo, é isso. Eu um acho abraço. a gente O pessoal está falar do chegando, Urano. Fala, isso. Tá chegando. A gente fala muito do Plutão, porque o Plutão mexe muito com a gente assim, nas entranhas, não é verdade? Isso, é muito como eu estava te visível por falando, causa de... a minha observação do Urano é que ele não é nessa linha, ele é uma linha de tirar o chão, né? Porque o Urano ele é frio, então é uma coisa que não tem aquele envolvimento, é coisa que vem, é o prédio que cai em Miami, não é assim? É uma coisa que vem de repente, né? Isso é totalmente inesperado, como a gente fala, né? E também inesperado para o bom sentido. Alguém que já tinha desistido de um emprego, ou de uma bolsa de estudos, ou de, você entendeu, um carimbo para uma viagem, ou herança, o que quer que seja, de repente, quando ela está preocupada com outras coisas, não está pensando no assunto, aí aquilo acontece porque é um trânsito harmônico, ajudado, sei lá por quem, por Vênus, por Júpiter, é ativado, né? Porque Marte e Lua também ativa, às vezes a Lua ativa, e sem a gente perceber, o Urano dá aquela bênção, né? Que é como se fosse uma recompensa. Dizem que os jogos de loteria são bem assim, são bem Urano. Acho que. Então, a Lua, onde ela vai passando, ela vai deixando aquela questão sensível, né? Ela vai se destacando. Isso. O Marte, ele já traz os fatos mesmo, né? Na prática, muitos acontecimentos. É verdade. O Nando, Até você acha. Oi. Não, então você pensa que o primeiro eclipse ou o segundo eclipse vai ser o mais determinante, vamos dizer assim? Eu acho que vai ser o primeiro, porque eu acho que o de novembro vai ser da Lua, que mexe com o povo, que mexe com o emocional, que mexe com a multidão, entendeu? Que está num signo bastante emocional também, que é de água, que, se eu não me engano, vai estar na via combusta, que os tradicionais falam que é uma questão delicada, e vai coincidir com alguns outros aspectos de astrologia mundial do mapa da posse que eu considero. Então, eu acho que vai ser determinante. Agora, o de dezembro é um eclipse solar, então é sempre marcante para um líder, você entendeu? Para o chefe, para o homem, a imagem do homem, do masculino. Né? Antigamente os tradicionais falavam que era o rei, afetava muito o rei. Então, e é uma distância só de 14 dias. Você veja, eu estava até comentando, eu gravei um vídeo, não sei se está aqui no Instagram, se está no YouTube, mas está em algum lugar,
né, seguindo os antigos, porque eu estudei astrologia mundial faz muito tempo, com um professor que tinha acesso à tradução de livros muito antigos, clássicos europeus, né? E ele falava assim, me ensinou uma coisa que eu sempre levo em consideração, né? E que quando aconteceu o eclipse do Sol, né, a Lua e o Sol em Gêmeos, perto de Mercúrio. E Mercúrio acho que estava em quadratura com Netuno. Então você vê, eu tinha falado, olha, o desaparecimento, aposentadoria ou falecimento de um jornalista, né, porque era Sol ocultado pela Lua, era homem, e não falei que era um jornalista, mas poderia ter pensado, meditado mais, falou assim, um Pelo Mercúrio com Mercúrio, Netuno, né? que escreve sobre um jornalista que escreve sobre cinema e É, que tem uma pois é, que afeta o país inteiro e pode acontecer em outros países do mundo essa, né, em que as pessoas ficam comovidas porque essa é a função do eclipse, de contar uma história e de deixar a gente comovido para o que está acontecendo à nossa volta também. Né? E agora, ontem, a gente teve essa notícia do Arthur Chechel, que é bem clássico pois pós é. sabe? Então, a gente vai ter alguma Bem coisa simbólico, bem marcante. é. Em Sagitário, aí a gente pega juízes, pega líderes religiosos, que é Sagitário também, você entendeu? Um grande nome da academia, você entendeu? Da universidade e tudo, mas também é É. o próprio Sol, é o presidente, é o líder, é o ministro, o primeiro-ministro, alguma coisa. Então, a gente, como você falou, o impacto vai ser em novembro, né? E a gente, assim, o complemento vai ser dezembro. Então, a gente pode esperar nesses 15 dias. É isso então, Tá bom, muitas deixa eu ver coisas que horário. acontecendo. Então, a gente tem 3 minutos para terminar. Olha, eu diria o seguinte, eu diria assim como um recado para quem está assistindo, né? Que embora nós tenhamos falado que Urano seja um planeta assim do imprevisível, é a gente não querer, a gente não se apegar muito às coisas, a gente deixar as coisas fluírem, né? Porque assim, na medida que o imprevisto acontece, ele é bem-vindo do que quando você fica focado, fixo numa coisa, e aí de repente vem um imprevisto que tira aquilo, aquele foco seu, que tira. Eu acho que todos esses trânsitos, principalmente o Urano, é um planeta que tem muito a ver com desapego, né? O Urano e o Plutão. Ah, tem. O Urano Urano e é que Plutão. apega, o Plutão sim, tem que desapegar, né? O Urano, então, ele já De passa qualquer longe, maneira. a vida Isso. passa longe, né? Isso. E também e depois porque o Netuno ele é mais silencioso, ele é mais quietinho, sabe? A gente vai ver que nesse caso do prédio lá de Miami, eu fiquei muito chocado porque eu morei ali perto, 2 quadras ali. Eu passava na frente desse prédio para ir à praia. Então Nossa, eu conheço muito bem aquela área. E eu sim. fico assim, e estão falando de infiltrações do mar pela terra, porque têm que ser muito temerários construir prédios ali naquela ilhota que basicamente é feito de calcário e areia. Aquelas areias não existiam ali, foram trazidas do Caribe. Eu estive lá em 1979 e 80. Aquilo tinha pedra que machucava o pé para a gente entrar na praia para nadar. Então aquela areia foi toda trazida do Caribe e lá não tinha, é um pântano, né? Miami e Flórida, não tinha coqueiro, foi tudo trazido. Então é tudo assim fake, né? A natureza não quer saber disso, nem Netuno, nem Plutão e nem Urano. Então a gente vai ver que tem Netuno envolvido, além do que você falou, não é? Além do que você falou, Urano, que foi a surpresa, e Plutão, né? Porque também né, aquilo não vai poder ser reformado, as torres vão ter que ser destruídas e reconstruídas. Então a gente é triste, é uma tragédia, mas a gente, infelizmente, sem estudar astrologia, os ciclos cósmicos, ou uma parte mais assim, não nem sei como dizer, esotérica ou mística ou metafísica, a gente não pega, não lê os sinais do céu, não aprende a lição. Então vamos ler, né? Esse é o recado. Vamos ler os sinais dos céus.
Vamos ver. Então, por isso que eu falo para todo mundo que nos segue para apoiar a gente, nós astrólogos que estudamos, que não temos financiamento nem público nem privado para fazer nossas pesquisas, né? Apoiem os astrólogos, pesquisadores, né? Então, tantos colegas aqui no Brasil e no mundo, porque a gente está muito sensível e lendo esses sinais e trazendo para vocês aqui. Eu quero agradecer e vou me despedir também, porque eu falei que eu tenho um compromisso agora às 18, mas eu quero te agradecer, Ana. Espero que Nossa, eu você tenha. oportunidade depois daquele. Então era para a gente ter te ouvido naquele dia, mas nós vamos ter outra oportunidade nos próximos meses, né? Vamos. E trazer mais informações aqui. Então, tá aqui a gente falando, não deu para ler todos os comentários, mas eu quero agradecer bastante. Então, desejo uma boa noite, uma boa. Obrigada a todo mundo. Ótima semana para a gente, isso. E depois nós passamos, vai ficar gravado essa conversa aqui e depois passar no YouTube também, né? Daqui a pouco a gente vai comemorar 1000 seguidores inscritos no canal Astro Cabana. Vai ser muito Ótimo, gostoso. parabéns. Tá, muito obrigado. Agora você também está lá no canal. Gente, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, Ana, também, pelo seu tempo, disponibilidade e pelos seus estudos, viu? Obrigada. Tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau. Não, imagina, eu que agradeço.